Uma boa noite a todos, meus irmãos. É uma grande alegria estar pela primeira vez nessa casa, que já tenho muitos amigos aqui, porque a gente não se encontra só aqui, então um reencontro de alguns corações muito queridos já de outros trabalhos. Então, hoje, a gente sempre diz, vá na nossa casa, visite a nossa casa. Hoje eu estou aqui, então, conhecendo essa casa muito bonita, muito organizada, já conheci algumas coisas dos trabalhos, então fiquei muito encantada com tudo que é feito aqui. Desejo que cada um dos servidores, dos trabalhadores, dos frequentadores se beneficie imensamente dessa casa e de tudo que ela proporciona. O tema que nós trouxemos hoje, pensamento e sintonia. E falar de pensamento e sintonia são dois temas muito amplos, que a gente, se fosse falar o que tem, seria um ano de estudo ou muito mais, né? Então, quando a gente vai preparar uma palestra, a gente precisa pensar alguma coisinha e falar no que o tempo nos permite, daquele pouquinho que a gente está estudando, está refletindo. Então, quando a gente começa, a parte que eu pensei, né? Quando começa a pensar e se questionar onde tudo se inicia, o pensamento, onde ele se inicia, a gente pensa assim, será que ele começa de acordo com a evolução da espécie, que nós sabemos que vem vindo, passando por todos os reinos, mas a gente, por muito tempo, ainda tem dúvida, começou aqui, começou ali, e a doutrina espírita, através principalmente do livro dos Espíritos e da Gênese, ela traz muitas informações para nós, porque Allan Kardec se comunicava com os espíritos e os espíritos, ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam esses questionamentos que nós temos, muitos deles, aliás, eu não sei se tem alguma coisa lá que a gente procura e não acha, porque é uma riqueza profunda, né? Então, eu fui dar uma olhada lá, e em outros livros da doutrina também se encontra. Então vamos ver, antes da gente decifrar onde começa esse pensamento em nós, nós vamos achar em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai dizer, alguns dizem que essa frase, que essa expressão aqui não é exatamente de Leon Denis, mas que ele trabalhou com isso. Então, independente de se foi ele, eu conheci através do livro dele, né? Então ele diz que a alma dorme no mineral. Por que eu falei em pensamento e agora estou falando em alma? Porque o pensamento é atributo do ser humano. Então, quando Leon Denis nos diz que no mineral, nas pedras, a alma dorme, e depois ela sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no ser humano. Aí a gente fica pensando, tá, mas ela está falando de pensamento, não quer dizer que a pedra pensa, que o vegetal pensa, o animal. Onde está esse início do pensamento? Então, nós sempre ouvimos na doutrina espírita que nós nascemos simples e ignorantes. E nós vamos ser obrigados a retornar um pouquinho e pensar do princípio espiritual ao perispírito, para poder responder essas questões. Não tem como a gente ir para frente sem a gente voltar um pouquinho para compreender. Então, a doutrina espírita vai nos orientar, nos explicar que passando por esses reinos anteriores ao estado de ser humano, nós ainda não temos um espírito ou uma alma. Nós temos um princípio espiritual. E que só o espírito, quando atinge esse estado de ser humano, o espírito não, ainda o princípio espiritual, quando ele atinge esse estado de ser humano, é que ele está dotado de um espírito que é ele mesmo. Esse espírito vai se desenvolver para formar o eu. E então, os seres da criação que ainda não são dotados de espírito, mas desse princípio espiritual,
que é comum a toda a natureza. Tudo que foi criado por Deus, que não foi criado pelos homens, mas por Deus, esse princípio está em tudo. Então, quando a gente pensa de onde eu surgi, eu comecei lá pelo reino mineral, né? A alma dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no ser humano. Então veja que nós somos seres da evolução. Tudo foi criado dessa maneira, mas nós não tínhamos um espírito antes de chegarmos a esse estado de ser humano. Esse princípio espiritual, ele é um princípio coletivo. Porque senão a gente ia dizer assim, meu Deus, então eu não posso nunca matar uma barata, porque eu estou matando um espírito e o espírito dela. Não, eles são um princípio coletivo. E claro que nós precisamos combater pragas, faz parte da nossa saúde, tudo isso. Mas é claro que nós temos que pensar se nós estamos fazendo mais bem para o nosso planeta ou mais mal. Nós vamos combater aquilo que está em excesso, aquilo que está trazendo prejuízo à nossa saúde. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, nós sabemos que quando diz que a gente, no estado lá de mineral, esse princípio espiritual dorme preparando o futuro, porque o progresso vai forjando a nossa caminhada evolutiva. Não é a pedra que tem que ser boazinha para ela evoluir, é a própria lei natural que vai fazendo com que ela evolua para o próximo reino, de mineral para vegetal. A pedra, se eu colocar ela num lugar, ela nunca vai se movimentar. Pode chover, pode dar sol, o que pode se movimentar é o solo embaixo dela e ela ser arrastada por isso, mas a pedra mesmo não tem movimentação, não tem pensamento, né? Porque pensamento é característica do espírito. E como ela tem princípio espiritual e não espírito, ela não pensa. Mas a evolução é tão visual para nós, que o próximo estado, que é o estado vegetal, como é que nós vemos as plantas? Se retorcendo inteira para procurar o sol, aprofundando a raiz para procurar a água, plantas que a gente cultiva na água, fazendo raízes no entorno. Se ficar sem água, prejudica. Então, no vegetal, a gente vê que a evolução já está se processando do mineral para o vegetal. O animal, a gente já consegue fazer com que ele tenha reflexo condicionado. A gente ensina onde está a vasilhinha dele, ele sempre vai comer lá. A gente ensina onde está o tapetinho de fazer xixi, ele vai lá. Não é que ele pensa, mas ele pode ser condicionado. Algumas coisas nós não somos condicionados, algumas coisas já nascem conosco porque eles são da lei do progresso natural. Todos nós sabíamos engolir o alimento, né? Todos nós sabíamos chorar para pedir. Quando nós nascemos, nós já sabíamos isso, não precisou ninguém colocar o alimento na nossa boca e empurrar para a gente aprender a engolir. A gente já sabia, porque isso já foi vindo da nossa evolução. Então, esse princípio dessa matéria elementar primitiva, ela está em todo o cosmos, em toda a criação, e é ela que vai formar todos os seres. E eu estou buscando caminhar por aqui para chegar no pensamento. Então, nós não podemos dizer que pedra pensa, que vegetal pensa, que animal pensa, porque o pensamento não é contínuo, né? Então, mas a gente vê os animais com tanta esperteza fazerem tantas coisas que a gente vê que eles já estão começando a ter rudimentos de pensamento. Não conseguem dar continuidade, não conseguem organizar, mas eles já têm rudimentos de começar. Ao mesmo tempo, eu volto lá naquela expressão que eu disse, que Kardec perguntou por que nasciam pessoas abastadas e pessoas muito necessitadas, miseráveis? Por que nasciam pessoas com muitas doenças e outras tão saudáveis? Umas com tantos poderes, outras tão
era tudo tão dispar que ele queria saber o que fez com que algumas pessoas nascessem assim. E Kardec, ele é orientado que todos nós, os espíritos dizem, que todos foram criados simples e ignorantes. E aí a gente muitas vezes se perde porque a gente pensa que ele está falando do espírito. Não, ele está falando lá do princípio. Os espíritos estão dizendo lá no princípio, quando nós éramos pedra, depois vegetal, depois animal, éramos simples e ignorantes, para dizer que todos passamos pelos mesmos reinos. E agora, quando nós forjamos, nessa passagem dos reinos, nós fomos forjando um perispírito. Esse perispírito acompanha sempre o espírito. Então, formou-se um perispírito, forma-se o espírito propriamente dito. De princípio espiritual, nós passamos por essa evolução para espírito. E todo espírito tem que ter um perispírito, que é o que vai ligar o espírito ao corpo físico, biológico. Então, já no início da gestação, André Luiz fala muito isso em seus livros, que essa ligação espírito e corpo físico vai se dar pela ligação célula a célula do perispírito. E nós vamos ter muitos estudiosos dizendo que o perispírito é a forma que molda o ser. Então, esse perispírito, que também é uma matéria, dessa matéria elementar primitiva, que pela força inevitável do progresso foi forjando essa estrutura mais aprimorada chamada perispírito. E o perispírito, então, além de ser esse envoltório fluídico que liga o corpo físico ao espírito, ele é o veículo dos pensamentos. Então, quando a gente pensa, onde estão os meus pensamentos? No espírito. Quem pensa não é o corpo físico. O corpo físico possui um cérebro e precisa desse cérebro porque esse cérebro é o aparelho transdutor daquilo que o espírito pensa. Mas quem traz do espírito para o corpo físico é o perispírito. Se não tiver essa ponte de ligação, não seria possível que o espírito, o ser pensante que somos nós não somos o corpo físico, nós somos o espírito. E como ele traria isso? E é essa parte que está no perispírito, essa ponte que nós vamos chamar mente. Por quê? A mente são essas ondas que passam do corpo físico para o espírito, do espírito para o corpo físico. Então, o perispírito, ele vai nos acompanhar para sempre. Quando nós estamos encarnados, o perispírito está aqui, ligando o corpo físico, biológico, ao espírito. Quando nós desencarnamos, o perispírito vai conosco, com o espírito. Então, nós sempre estamos com o perispírito. Então, veja que ele é o veículo dos pensamentos e é um corpo energético plasmatizável que sofre influência da mente e evolui com o indivíduo. Então, o perispírito evolui, conforme a evolução espiritual, o perispírito está evoluindo também. Tanto que nos planetas habitados por espíritos mais evoluídos, o perispírito é mais denso, mais fluido, mais leve. Aqui na Terra nós ainda temos um perispírito adequado às nossas necessidades daqui, mais pesado, mais duro, porque nós precisamos ainda muito da energia física nesses planetas que ainda estão nesse grau evolutivo do nosso. Veja que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande estudioso do espiritismo, foi parapsicólogo, ele era um engenheiro civil, mas ele era um pesquisador na área de física e matemática e extraordinário escritor de livros sobre essa parte de perispírito. Ele tem um livro chamado A Mente Move a Matéria. Se o perispírito
é um corpo material também, porque ele é formado também desse princípio elementar que existe, esse elemento primordial que está em todo o cosmos da criação, ele também é matéria, por isso ele possui ondas, e essas ondas são formadas por elétrons. Tudo isso, a gente vê que existe uma ligação, que nada no mundo se torna inútil de uma hora para outra. Tudo aquilo que a gente pensa que não usa mais, aquelas aulas de química que a gente teve lá na sexta, sétima série, que a gente pensa assim, não sei para que eu estudei aquilo, nunca vou usar. Nós o tempo todo estamos utilizando, as nossas ondas mentais são ondas eletromagnéticas, né? Então nós temos o perispírito, ele é um fluido influenciado magneticamente, eletricamente, para ver como tudo na natureza tem sentido e continua tendo para sempre. Então, quando ele diz que a mente move a matéria, está nos dizendo que conforme nós pensamos, porque a mente está trazendo do espírito para o corpo físico, não é o veículo do pensamento. E quando nós pensamos, nós estamos jogando essa matéria no cosmos, na natureza, e essa matéria vai buscar sintonia com outras matérias que pensam da mesma maneira. É necessário um perispírito para nascer como ser humano, como a gente já falou. Nenhum espírito poderia reencarnar como humano se ele não tiver um perispírito que vai fazer essa ligação. Porque o perispírito é a forma que vai moldar o novo ser. Vamos pensar em forma. Se eu tenho uma forma retangular e eu estou preparando uma massa de bolo, ela não tem formato, ela está mole lá. Quando eu despejo na forma e levo para assar, se a minha forma é retangular, que formato vai ter o meu bolo? Retangular, né? E a mesma coisa é o perispírito. Ele é a forma que vai moldar o novo ser. Se nessa encarnação eu usei muito mal meus dons espirituais, agredindo o meu corpo físico, eu estou amassando a minha forma. Então, é possível que quando eu reencarne, na próxima reencarnação, que o meu perispírito seja uma forma muito amassada. E eu vou trazer um espírito com um corpo físico com muitas deficiências, também amassado igual à forma. Né? Então, muitas vezes, deficiências físicas, deficiências mentais, são por aqueles excessos que nós causamos ao nosso corpo físico e que nós causamos para nós mesmos ou para outras pessoas. Porque o perispírito ele vai sofrendo durante toda a nossa encarnação essas alterações que nós vamos provocando pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Então, se o pensamento está se formando lá no espírito, e ele vai passar pelo perispírito, que é a mente, e vai ser traduzido pelo cérebro, ele está sendo jogado na natureza. E todo ser humano é dotado de pensamento contínuo. O que é pensamento contínuo? É aquilo que nós, quando estávamos lá nos outros reinos da natureza, não tínhamos, né? Nós nunca vimos. O pensamento contínuo é aquele que elabora, desenvolve, coordena, age, avalia os resultados, refaz, repensa, se alegra ou se arrepende. Então, a gente tem um pensamento que tem um começo, meio e fim. Então, esse é o pensamento contínuo, que só os seres humanos são dotados desse tipo de pensamento. E o pensamento é o agente essencial do fluxo energético do campo espiritual. Então, o fluxo do campo espiritual, ele vai passar para o corpo físico. Então, quando a pessoa recebe uma anestesia geral, será que os seus pensamentos estão todos apagados naquele momento? Onde está o pensamento? O espírito. Quem está desligado é a máquina, o cérebro. Né? Se eu desligar o meu computador, onde eu coloquei aqui
tudo que eu gostaria de apresentar, se eu estiver com ele desligado, aquilo não se perdeu, aquilo está dentro da máquina até que eu volte a ligar o computador. Então, se eu estou anestesiado, sob anestesia geral, estou dormindo, quem está no espírito, os pensamentos continuam. Quem estuda a doutrina espírita sabe que muitos pacientes que estão em coma há muito tempo dão comunicações nos centros espíritas, em trabalhos mediúnicos. Por quê? Porque a mente, o espírito e o perispírito estão sempre juntos. Eles podem se afastar daquele corpo físico que está em coma e ele continua, o pensamento não vai morrer. Muitas vezes a gente já ouve as pessoas dizerem assim, ai, não sei para que estudar tanto, né? Daqui a pouco a gente morre, acabou tudo. Será? Tudo guardado, está tudo no espírito, nada se perde. Quanto mais a gente estudar, mais a gente adiantou para as próximas encarnações. Nada vai se perder, porque o que vai se perder é o aparelho, o cérebro, né? Mas aqui o que acontece quando um aparelho da gente quebra? A gente vai adquirir um outro, vai pegar um emprestado e vai colocar os nossos programas lá dentro. Mesma coisa, uma boa analogia para o nosso espírito, perispírito e corpo físico. Então, nós temos que ter muito cuidado. Platão já nos dizia que tudo nasce no mundo das ideias. Platão foi um precursor do espiritismo, tanto que está lá na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, de que eles já vinham trazendo essa mensagem que mais tarde seria desenvolvida. Tudo nasce no mundo das ideias. Se eu disser que eu vou fazer uma palestra, eu tive que pensar nisso. Tive que aceitar, tive que pensar se eu tinha data para poder vir aqui, se eu tinha agenda livre para poder vir. Se eu vou comer, se eu vou tomar um banho, tudo tem que passar primeiro pela ideia. Eu não faço coisas que eu não possa pensar. Então, a doutrina espírita também vem reforçar isso que Platão já falava. E não só Platão, Platão é um dos que eu citei, mas tem muitos, né? E a gente sempre pergunta, então o pensamento tem poder? Tem um poder para a nossa evolução. Vocês lembram que uns anos atrás, eu não sei se vocês viram isso, eles pegaram um hábito de que se a pessoa colasse uma nota de dinheiro no teto e de noite, antes de dormir, ela olhasse bastante, ela ia ganhar dinheiro. Então, esse é um pensamento inútil. E tudo que é inútil, a natureza não gasta. Nós não viemos para cá para ficar desperdiçando esse tempo precioso que nós temos da reencarnação. É uma experiência preciosa. Nós viemos para cá para evoluir. Então, o que nós temos, se eu colocasse lá as leis de Deus e decorasse e começasse a praticá-las, faria sentido, porque aí sim, aí eu estou praticando aquilo que eu aprendi. Agora, se eu estou tentando alimentar a matéria, nesse quesito, o meu pensamento vai se perder e eu só vou caminhar para o lado errado. Porque eu podia estar fazendo uma coisa muito mais útil, servindo a alguém ou cuidando de estudar do meu progresso moral, quando eu estou ali querendo alimentar ainda os bens que vão ficar quando a gente desencarnar. Então, o pensamento tem muito poder. E olhem lá, o cérebro, que é o órgão do corpo físico, é apenas o aparelho que traduz o pensamento do espírito, trazido pelas ondas da mente, que está no perispírito. As ondas mentais são de matéria eletromagnética e formam uma camada fluídica a nos envolver, a qual chamamos de aura. Quem já não viu dizer assim, ai, aquela pessoa tem uma aura clara, esverdeada, azulada. Ou a gente até diz assim, meu Deus, aquela pessoa, ela deixa a gente, só de conversar com ela, a gente fica mal, parece que ela tem uma coisa escura nela. E é verdade, porque os pensamentos forjam essa aura em nós. Então, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos e nossos sentimentos, porque nós mesmos estamos formando essa aura. E o que vai acontecer se eu tenho uma aura mais pura ou uma aura mais densa, pesada? Eu vou sintonizar
com aqueles que têm as mesmas características. Esse é o pensamento em sintonia. Quantas vezes a gente escuta uma notícia, porque mataram tantos bandidos, e a gente escuta pessoas falando, tem mais é que matar mesmo, porque eles matam um trabalhador, porque eles matam criança, porque... Quando a gente diz isso, nós também estamos matando, porque o nosso pensamento tem força, nós estamos nos unindo àquela aura pesada e aquelas ondas que também estão sendo alimentadas para que continue esse pensamento de, ao invés de a gente reeducar, exterminar, como se nós fôssemos o dono de tudo que existe. Então, muitas vezes, nós não fazemos. Eu podia chegar, quando chegar no mundo espiritual, e dizer, poxa, você lutou na guerra do Iraque, como você foi agressivo, como você matou pessoas. Eu não. Eu só falava que eu achava que devia matar mesmo, porque eles estão tudo errados. Sim, mas então você lutou, porque o seu pensamento é matéria. Quando você joga no ar, se tudo nasce no mundo das ideias, você já produziu ondas daquele nível. Então você já está influenciando, e nós influenciamos e somos influenciados. Como nós somos influenciados? Se nós pensamos mal, somos influenciados por aqueles que pensam igual a nós. E às vezes a gente culpa o outro e diz assim, eu não sei por que tanto obsessor que me acompanha, porque eu busco, pelos meus pensamentos, eu estou sintonizando e estou trazendo para perto de mim. Quando eu estou melhorando os meus pensamentos e cuidando o tempo todo, por isso Jesus dizia, vigiai e orai. Cuida dos seus pensamentos, vigiar o que a gente pensa, porque tudo aquilo que eu estou pensando, eu estou emanando as ondas que vão sintonizar com aqueles que pensam igual a mim. A gente não diz assim, oi, ela vai aquele grupo de rezadeiras, todo dia elas se encontram no mesmo horário, que mania que elas têm, pegaram mania de rezar, elas acham que vão para o céu. Gente, não é nem um querer. As ondas magnéticas de fazer oração pelos sofredores atraem uma a outra. E elas não fazem aquilo fazendo força, aquilo é por um prazer de servir. Então, muitas vezes a gente critica sem entender o que está acontecendo. Por que esses grupos se juntam? Por que que aqueles que não pensam e que ainda se comprazem no mal, eles formam quadrilhas, bandos, corjas, todos os nomes que a gente ouve falar, porque eles também se atraem no mundo dos encarnados. E os desencarnados que pensam igual? O pensamento não é do espírito, então encarnados e desencarnados estão soltando ondas mentais. Então, está vindo de todos os lados. E se a gente pudesse ver onde estão se reunindo as pessoas para o bem ou para o mal, veríamos também espíritos bons com os bons espíritos, ainda sofredores, que ainda se comprazem no mal, se reunindo aquelas pessoas que ainda estão nesse local. Então, o cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento, o vigiar e orar, é o tempo todo. Antes de dormir, quando acorda, porque se nós estivermos muito perturbados com os nossos pensamentos e atraindo irmãos nesse mesmo nível de sintonia conosco, vibrando na mesma sintonia, nós podemos, em algum momento, até dormindo, até entrando em coma, até anestesiados, estarmos reunidos com esse tipo de irmãos. Então a escolha é nossa. E isso, entendemos que Allan Kardec descreve que nós influenciamos, somos influenciados, isso é uma sintonia, isso acontece entre encarnados e desencarnados, próximos ou muito distantes. Como eu falei na guerra do Iraque, para usar um exemplo, meu pensamento está influenciando lá, porque o pensamento vai por ondas magnéticas e ele percorre espaços inimagináveis, desde que eu me junte com aqueles que estão pensando igual, em qualquer canto do mundo. Então é aí que decorrem as influenciações geradas por nossa vigilância ou invigilância nos pensamentos. Aquele que doma seus pensamentos, isso é um aprendizado, nós precisamos domar, isso não é uma coisa que a gente já sabe, a gente vai aprendendo. Aquele que doma seus pensamentos direcionando-os à elevação, evita os revaladouros das obsessões decorrentes
de sintonia com ondas mentais desajustadas. Olha ali o médium psicografando, que tipo de espíritos? Bastante luz com ele. O outro que está em bebidas, em bares, e com os pensamentos sintonizando com aquele tipo de vibração, olha os tipos de espíritos que o acompanham. Claro que isso aqui não é uma foto, é uma figura didática, né? E aí muitas vezes a gente diz assim, mas eu não consigo parar de pensar. Não consigo pelas viciações mentais, porque eu tenho liberdade de escolha. Se todos os dias eu vou procurar na internet, na TV, onde tem mais guerra, onde morreu mais gente, onde teve mais acidente, com que tipo de espíritos que eu estou sintonizando? Muitas vezes não são nem do mal, mas são muito sofredores, que gostam daquela energia densa. E claro que uma vez ou outra a gente olha, a gente não é alienado, mas não pode se tornar um vício. Tem pessoas que só fazem aquilo dia e noite. Vou dar mais uma olhadinha para ver. Então, a gente tem que cuidar com esses vícios, olhar as coisas. Se der para fazer uma prece, a gente faz, para que a gente não sintonize com as coisas que não são salutares. Então, isso requer vontade e muito esforço. E o livro, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que vontade é atributo essencial do espírito. Então, todos nós fomos dotados de vontade já quando reencarnamos. Nós temos essa capacidade de escolher. O corpo físico e a experiência na matéria representam instrumento e oportunidades sagrados que nos propiciaram o progresso e conexão com o divino, que sempre esteve em nós. O divino sempre esteve em nós. Quando nós passamos a ter um espírito, que já atingimos esse grau de sermos seres humanos, nós já trazemos na nossa consciência a lei de Deus. Então Deus sempre esteve em nós, embora sob os escombros de nossa ignorância, que nos cabe trabalhar com vontade e com esforço para vencer a nós mesmos, né? Remover os entulhos que ocupam os nossos pensamentos e as nossas ações. É a atividade da vontade e do esforço que compete a cada um. O espírito tem sede de elevação, está cansado do vazio da inércia, porque quem é que é parado? Era o nosso estado de pedra. Faz muito tempo que nós não temos mais que ser parados, né? Olha quanta evolução nós já fizemos, o progresso nos trouxe para frente, nos ajudando, é a misericórdia divina nos ajudando a evoluir. E quantos de nós ainda fica parado na inércia como se fôssemos pedras? Então está na hora da gente aproveitar bem esse instrumento que nós recebemos, né? Trabalhemos por nosso aperfeiçoamento e alegria, vigiando nossos pensamentos e ações, porque estamos aqui para contribuir com um mundo melhor que se dará quando o nosso mundo interior, nossos pensamentos, estiverem a serviço do bem. É aquilo que Kardec vai dizer que nós precisamos vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades morais, através dos nossos pensamentos mais filtrados, mais receptivos ao que é bom e mais esforçados para vencer o que não é bom. E esse convite não é um convite meu, esse é um convite de Jesus. Muito obrigada, que Deus nos abençoe.